Fala pessoal, eu sou o Gabriel do canal Além do Código e hoje vocês vão aprender a criar essa incrível to-do list, né? Essa lista de tarefas com React.js, tá bom? Então eu vou digitar alguma task, então almoçar, eu clico nesse botão e a partir do momento que eu clicar nesse botão, olha que interessante, ele criou a nossa lista de tarefas. Então vou criar outra aqui, então criar vídeo, vou clicar nesse botão e ele criou aqui essa outra task. Outras funcionalidades bem legais que eu implantei para esse projeto é quando você clicar aqui no botão sem digitar nada, ele aparece um erro aqui, né? E outra coisa que a gente vai poder fazer é fazer um check, né, nessa task aqui, para dizer que, tipo, pô, a gente já completou essa task. E aí ele faz esses efeitos aqui bem legais. E também a gente vai poder excluir cada task, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse projeto. Me siga nas redes sociais, me siga no LinkedIn, me siga no Instagram e vamos direto pro conteúdo. Então, vamos criar o projeto React, né? Então, já selecionei aqui a pasta que eu quero criar, o projeto e dei aqui o npx create react app com o nome do projeto que eu quero criar. Então, vou dar um enter e vamos esperar o projeto ser criado. Beleza, o projeto já foi criado. Deixa eu entrar aqui na pasta do projeto. Então, cd to-do list vídeo. Podemos dar um code ponto. E esse projeto, pessoal, depois que eu acabar aqui de desenvolver ele no vídeo, eu vou upar ele lá pro GitHub, tá? Então aí eu vou colocar o link aí na descrição para vocês verem o código no GitHub, tá bom? Então agora que eu entrei no projeto, eu vou configurar ele, né? Então para configurar, a gente pode tirar esse app.css, esse app.test.js, index.cs, logo.svg e esses outros dois aqui. A gente pode tudo excluir esses arquivos, ok? Deixa eu remover eles. Na pasta public, FiveIcon e todos esses outros aqui também podem ser tirados. A gente só vai deixar mesmo o index.html, tá bom? No arquivo index.html, a gente pode tirar todos esses comentários aqui, tá bom? Esse daqui a gente pode tirar também. Podemos tirar esse meta aqui. E o que eu vou fazer aqui dentro é basicamente colocar as minhas fontes que eu busquei lá do Google Fontes, tá bom? Então eu vou copiar aqui. E basicamente a fonte que eu peguei foi a Halloween de 500 e 600, tá bom? É lá do Google Fonts essas fontes aqui. Se vocês quiserem, vocês podem entrar aí no repositório, tá? Que eu deixei ele no link da descrição para copiar. Aí vocês vão nesse arquivo, index.html e puxa de lá, ok? No index.js, a gente pode tirar esse report Web Vitals. Aí a gente tira a importação dele aqui também. Pode tirar a importação do index.css. E no app.js, a gente pode arrancar tudo isso daqui, tá bom? Arrancamos isso. Deixa eu tirar esses dois também. Deixa eu colocar o space em 4, que eu prefiro deixar em 4 aqui. Formato documents. E essa vai ser a nossa estrutura de começo, ok? Então, o que eu vou fazer agora no projeto, eu vou criar alguns estilos globais, tá bom? Então, para isso, eu vou dar um new file, vou colocar aqui um global.css e vou colocar esses estilos globais aqui que eu coloco em praticamente, sim, quase todos os projetos, tá bom? Depois, nós vamos vir aqui no app.js e a gente vai ter que puxar, né, esses estilos globais para dentro do app.js. Então, para isso, é só eu dar um import, ponto barra global.css
e ele já vai puxar as nossas importações globais, ok? Então aqui, eu acabei de abrir o meu projeto na web, aqui no meu navegador, e por enquanto a gente só tem esse oi, tá? Então, agora eu vou começar já a criar a estrutura do projeto em si, tá bom? Então, primeiro, eu vou criar uma div, e essa div ela vai se chamar, né, vou colocar um class name nela de to-do, porque aqui vai ser, aqui dentro dessa div vai ser onde a gente vai colocar todos os elementos da nossa lista de tarefas, ok? Então depois eu vou criar aqui uma tag mesmo, tá? Uma tag chamada header. E dentro dessa tag, basicamente, né? O que eu vou colocar dentro dessa tag vai ser aquele meu input com o botão, tá? Então ela que vai ser tipo que o cabeçalho do nosso projeto. Então dentro dele eu vou criar uma outra div chamada input fake. Porque eu vou criar uma div chamada input fake. Porque basicamente vai ser dentro dele que a gente vai criar o meu input estilizado. Na verdade, pessoal, vendo melhor, a gente nem precisa fazer isso. É só a gente dar um input mesmo, tá? Porque eu não vou colocar nenhum ícone dentro do input, então a gente pode deixar assim mesmo, tá? Desculpa, pessoal, é erro meu. Mas, então, dentro desse input, a gente pode colocar um tipo, input, né, do tipo text. E, basicamente, por enquanto é só, tá? E depois a gente cria um botão. E esse botão a gente vai colocar um ícone dentro desse botão, que é aquele ícone de mais. E pra a gente colocar esse ícone, basicamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que instalar uma biblioteca. Uma biblioteca de ícones. E essa biblioteca se chama React Icons, tá bom? Mas antes, só deixa eu entrar na pasta aqui do projeto, né? Então, aulas, canal, do list, vídeo. E é só vocês darem um yarn add react icons, tá bom? Então vou esperar baixar e daqui a pouco eu volto. Boa, agora que instalou, eu posso pegar o meu ícone, tá? Eu vou pegar o ícone aqui no projeto anterior aqui da minha colinha, tá bom? Mas se vocês quiserem dar uma olhada no próprio site do React Icons, vocês vão ver lá, vão ver lá vários outros ícones. Tipo, pessoal, tem muito ícone lá mesmo, tá bom? Então deixa eu importar aqui. Boa. Agora, com os ícones importados, eu posso vir aqui no projeto. Deixa eu dar um reload na página. E ele tá aqui, ó, bem pequenininho na tela, mas ele tá aqui, beleza? Então, seguindo aqui pro projeto, a outra coisa que eu vou fazer é aqui embaixo do header, né, ainda dentro da nossa div to do, eu vou criar o corpo da nossa lista de tarefas em si. Então, a parte do nosso cabeçalho, da nossa header, vai ser o input com o botão, e a parte de baixo vai ser onde as listas de tarefas vão ficar, tá bom? Então, aqui deixa eu criar uma outra div, e essa outra div, ela vai ter um class name chamado task container, tá bom? Essa outra parte a gente vai deixar para depois, tá? Vamos primeiro criar a nossa header, tá? O nosso cabeçalho onde vai ter o input e o botão, beleza? Então, aqui eu vou ter que criar um outro arquivo chamado styles.css, tá? Aí dentro desse arquivo ainda a gente já pode importar também. Então deixa eu importar aqui. Deixa eu importar aqui em cima, né? Opa, import styles.css.
E aqui no arquivo do nosso CSS em si, primeiro eu vou pegar o meu ponto .app, tá? A minha div.app e vou colocar essa daqui, né? E eu vou colocar essas estilizações aqui, tá? Uma para deixar o nosso projeto todo ao centro e para nossa tela pegar e para toda a nossa largura e a altura da nossa tela for selecionada, tá bom? Agora, o que eu vou fazer é pegar a minha div to do, tá? Que é essa div aqui, que é a nossa lista de tarefas em si. Eu vou dar um margem top de 2rm do topo, né? Eu vou dar um display flex direction column para deixar todo o nosso to do em colunas assim, sabe? Vou dar um padding de 2rm, vou dar uma largura de 400 pixels e por enquanto é só. Então eu vou ver como que tá o nosso projeto em si. Assim, não dá para ver quase nada, né? Então para isso, só para facilitar a nossa visualização, vou colocar aqui um background color de blue para a gente ver melhor aí como é que fica. Então, ó, então voltando aqui, dando para dar uma recapitulada, margem top de 2rm é para dar esse espaçamento aqui do topo. Esse display flex com flex direction column, eu fiz isso basicamente para para deixar em colunas. Aqui não mudou nada, mas futuramente depois vocês vão ver que vai dar uma mudada, então é melhor a gente deixar assim. Eu dei esse padding de 2rm para justamente dar um espaçamento aqui, ó, né, para dar esse espaçamento. Esse width de 400 pixels para dar uma largura de 400 pixels no nosso to-do, senão ia ficar assim. E por enquanto é só, beleza? Por enquanto é só. Aqui eu posso já... Vou deixar, tá? Para facilitar a nossa visualização mesmo. Então, agora eu vou pegar a minha tag header. E dentro da minha tag header, eu vou dar um display flex align items de center para tanto quanto esse input e esse botão ficar bem alinhadinhos mesmo, tá bom? Vou dar um gap de 1rm, porque quando a gente dá um gap num, num, no pai desses elementos aqui, acontece que ele dá um espaçamentozinho aqui entre os elementos que tem dentro dessa div pai. Não é bem da div, né? Mas dentro dessa tag pai. Agora, vocês viram, né, que deu aquele espaçamento. E também, depois desse espaçamento, o que eu vou fazer? Eu vou dar um border bottom de 1 pixel solid. 1 pixel solid com essa cor aqui, tá? Com essa cor. Pra dar essa bordinha aqui. E depois eu vou dar um padding, um bottom, né? Ou seja, um espaçamento de baixo de 2rm pra ficar assim, ó. Tá? Pra dar esse espaçamento aqui. Então, beleza, vocês viram que já tá meio que quase pegando o formato, né? Ainda falta muita coisa, mas já dá pra meio que ter uma ideia. O que eu vou fazer agora é estilizar esse botão. Para estilizar o botão, eu vou pegar então o meu header button, né? Então, dentro do header button, eu vou trocar a cor dele, dar esse espaçamento de 0.6rm e dar essa encurvada nas bordas, tá bom? Então, ele vai ficar assim. Deixa eu dar um reload na página. Não pegou por algum motivo que eu não sei. Assim. Eu fui copiar e colar do meu projeto anterior, coloquei ponto .header, mas é só header, né? Header button. Então, ele já ficou assim. Quando a gente passar o mouse em cima do botão, ele vai criar esse efeitozinho aqui, ó. Ele vai ficar um pouquinho mais escuro.
Deixa eu tirar esse ponto header, né? Então ele vai ficar um pouquinho mais escuro, tá bom? E dentro do SVG, que é dentro do meu ícone, eu vou dar um font size de 1.6 rm, né? Aumentar o tamanho dele. E depois que aumentar o tamanho, eu vou mudar a cor para branco, né? Então ele vai ficar assim, dessa forma. Esse filter brightness, pessoal, é basicamente só é uma propriedade do CSS que a gente só coloca ele e ele consegue deixar a nossa cor mais escura. Tipo, se eu colocasse, por exemplo, 0.10, ele ia ficar escurão, né? Muito escuro. E ele vai pegar essa nossa cor aqui, tá? Se eu colocar, então, 0.90 ou 95, ele vai ficar bem menos escurinho, vai deixar essa corzinha aqui bem legal, tá bom? Agora o que eu vou fazer é estilizar o meu input, tá bom? Para estilizar o input, eu vou pegar, então, meu header input. E dentro do header input, eu vou dar um padding de 1 rm em cima e embaixo e 2 rm dos lados. Então ele vai ficar assim. Agora, eu vou dar um background color com essa cor aqui. Vou colocar um tamanho de largura de 300 pixels e colocar um border radius de 5 pixels para deixar encurvadinho aqui, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer é colocar a, a, a nossa fonte, né? A Halloween. E vou colocar o tamanho de 1.2 rm. Tudo que a gente escrever aqui, então vai ter 1.2 rm do tamanho da nossa fonte, tá bom? Então, aqui, pessoal, acredito que a gente já acabou, tá? Bem facinho. Sim, sem segredo nenhum, tá? Então, o que eu vou fazer agora é estilizar o meu task container, né? Que vai ser aqui embaixo, onde vai ter as tasks em si, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui pro meu HTML. E dentro do task container, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou criar uma outra div, tá? E essa outra div, ela vai se chamar task, tá? Acho que dá pra gente chamar, a gente pode colocar o nome de task, porque dentro dela vai ser onde vai ter cada task nossa, tá? Depois eu vou criar uma label, calma aí, label, e essa label vai ter um class name de checkbox container, tá? Pra criar esse projeto, pessoal, eu tive uma grande ajuda da W3 Schools, né, daquele site, então eu pesquisei lá e grande parte, assim, desse código de como fazer uma lista de tarefas, de clicar naquele botãozinho de check e tudo mais, eu peguei tudo de lá, tanto da parte do HTML, tanto da parte do CSS, tá bom? Então se vocês quiserem dar uma olhada lá, eu também posso deixar o link aqui na descrição. Então, aqui dentro dessa label, o que eu vou fazer? Dentro da label, eu vou criar uma tag chamada, uma tag input, né? E essa tag input vai ser do tipo checkbox, tá? Opa, checkbox. E depois aqui eu vou criar eu posso criar aqui um span. E esse span vai se chamar, vai ter um class name de checkmark. E aqui dentro desse span a gente realmente não vai colocar nada, tá? E aqui fora da nossa label, eu vou criar um P. E esse P vai ser o nosso textinho em si, né? Aquele nosso textinho de tipo, sei lá, criar um vídeo ou fazer uma lição, que vai ser o textinho da task. Eu vou colocar aqui, criar vídeo. Então, recapitulando, essa div aqui vai ser a nossa div onde vai ter todos
as nossas tasks, tá bom? Dentro dela, eu vou criar uma div para cada task, tá? Então, por exemplo, se a gente quisesse criar uma outra task aqui, é só a gente dar um Ctrl C aqui e Ctrl V, que vai ter outra task aqui, tá? Essa label, a label em si, basicamente vai ser para a gente conseguir fazer aquela estilização do checkbox, né? Toda aquela estilização que eu mostrei lá no começo do vídeo. Para a gente criar isso, a gente precisa criar essa estrutura aqui e o P, né, o texto, o parágrafo, para ser essa taskzinha aqui em si, tá bom? É basicamente isso daqui, pessoal. Então, acho que vamos para a parte mais difícil, talvez, né, que é fazer toda essa estilização, tá? Então, para fazer essa estilização, primeiro eu vou pegar o task container. E dentro do task, e nesse task container eu vou dar um margin top de 1 rm. Vou dar um display flex e um align items de center, tá? Display flex com align item center. Pessoal, só para fazer uma pequena alteração aqui de um pequeno erro que eu encontrei, é que aqui, ó, eu vou tirar aqui, tá? Só para ficar mais, para ficar visivelmente melhor pra gente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro ícone, tá? E esse ícone, basicamente, vai ser um ícone do meu close, né? De tipo, de remover a task, tá? Essa div task, o que eu vou fazer nessa div task? Eu vou tirar essa daqui, né? E vou colocar aqui, tá bom? Vou dar um format documents e basicamente essa vai ser a estrutura do HTML, tá bom? E eu vou mudar aqui também para check and title. Então, essa vai ser a estrutura, tá bom? Então, ó, uma div com task container, uma outra div, que dentro dessa outra div vai estar dentro aquele nosso checkbox, né? E o nosso parágrafo. E vai ter uma outra div pro nosso ícone, ok? Então, é basicamente isso daí. Tá, então depois dessa pequena mudança, vai ficar assim, né, o nosso projeto. Vou voltar aqui. Aqui continua a mesma coisa, test container com margem top de 1 rm, para dar espaçamento, um display flex, align item center, né, para fazer com que os elementos que estão dentro do task container fiquem uns alinhados aos outros, tá bom? Depois eu vou dar um space, um justify content space between, tá? Para dar um espaçamento entre eles. Então, aconteceu que esses dois elementos aqui se deram um espaçamento entre eles, tá? E agora, dentro da div check and... como que era? Da div check and title, dentro dessa div aqui, que são a div que tem esses nossos dois elementos, eu vou dar um display flex com align items de center, tá ok? Então, olha que interessante que vai ficar agora. Ó, então eles ficaram tudo alinhadinhos da forma que a gente queria, tá? Então, beleza. Agora vamos estilizar essa parte do nosso checkbox, ok? Então, para estilizar ele, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou selecionar o meu checkbox container, tá? Dentro do checkbox container, eu vou dar um position relative, tá? Vou dar um padding left. Um padding left de 35 pixels.
Vou dar um margem bottom de 24 pixels, tá? E um cursor pointer, tá bom? Então, quando eu voltar lá aqui pro projeto, ele vai estar meio desconfiguradão mesmo, tá? É normal ele ficar assim. Mas, ok. Basicamente, pessoal, esse checkbox container é essa nossa label aqui, tá? A label é meio que nessa label que a gente tá estilizando o nosso checkbox para ficar daquele jeito igual no início do vídeo, tá bom? Então agora eu vou dar de novo, checkbox container, né? Porque dentro dele eu vou pegar aquele input, tá? Esse input aqui, o input do tipo checkbox. E vou dar um position absolute, um opacity de 0, um cursor pointer, um height de 0 e um width de 0 também, tá? Então, voltando, ele meio que vai desaparecer, né? Mas é isso, ele desaparece. E depois, pro final, né, que vai ficar da forma que a gente vai querer mesmo, eu vou selecionar o checkmark, que é esse span aqui. E dentro dele eu também vou dar um position absolute, tá? Um position absolute. Vou dar um top de 0, um left de 0 também. Vou dar um height de 25 pixels. Vou dar um width de 25 pixels também. Vou dar um border com essa cor aqui e vou dar um border radius também, tá? Então, um border de 1 pixel solid com essa cor e um border radius de 5 pixels, tá bom? E aí, ele ficou da forma que a gente queria, né? Mas, obviamente, deixa eu tirar esse azul que tá mais nos atrapalhando do que ajudando agora, né? Mas aqui, olha que interessante que vai ficar, ó. Ele já tá ficando aqui no formatinho que a gente quer, tá bom? Então, deixa eu voltar pra cá. E o que eu vou precisar fazer agora? Deixa eu pegar aqui na minha colinha. Assim, quando eu clicar nele, eu quero que o meu fundo mude pra essa corzinha aqui, né? Quando eu clicar, eu quero que o meu fundo mude pra essa cor. Pra isso, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar o meu checkbox container input checked, ou seja, quando o meu input ele tiver checked, né? Quando esse input aqui ele tiver checked, ou seja, quando ele for checado, quando alguém clicar nele, o que eu quero que aconteça? Eu quero que esse meu span, né? Checkmark, eu quero que o fundo dele mude pra essa cor, tá bom? Então, olha que interessante. Quando eu clicar no input, né? Quando ele tiver checado, o nosso span checkmark, o fundo dele vai mudar, ok? É basicamente isso daí que vai acontecer. O que eu vou fazer agora é... Beleza, aqui ele mudou de cor, certo? Que era exatamente isso que eu queria que acontecesse. Mas eu quero que apareça aquele checked, né? Tipo aquele ícone. Eu quero que apareça aqui. Mas assim, não é um ícone aquilo. A gente faz tudo isso pelo próprio CSS, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou selecionar o meu check mark e vou dar um after nele, tá? Um check mark after. Aí eu vou colocar um content, né? Um content vazio, como sempre. Ou dar um position absolute para que o conteúdo dele fique só dentro daquele quadradinho, tá? Eu vou dar um display none, tá? Ou seja, ele não vai aparecer. A partir do momento que
o nosso input for checado, a partir do momento que ele for clicado, o que vai acontecer? A partir do momento que ele for checado, ele for clicado, o nosso checkmark after, né? Nossa pseudoclasse aqui do checkmark, ele vai dar um display block, ou seja, ele vai aparecer, ok? É basicamente isso. Então, o display none, ele meio que oculta o elemento, e o display block, ele vai fazer com que esse elemento, ele volte, tá? É basicamente isso daí. Beleza. Agora, eu vou ter que, em si, criar o meu... a bordinha branca, né, do checked, do ícone. Que parece ser um ícone, só que não é. É do próprio... A gente faz no próprio CSS aquilo. Então é checkmark after, né? Checkmark after. Então, beleza. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou dar um left de 8 pixels. Vou dar um top de 3.5 pixels. Um width de 5 pixels. Um height de 10 pixels. Border. Opa. Solid white. Border width de 0, 3 pixels, 3 pixels, 0. E um transform rotate de 45 DEG, que é 45 graus, tá? Então, olha que interessante, a partir do momento que eu clicar, olha, ele já fez o nosso checked. Mas uma coisinha que eu vou alterar, eu achei que esse top ficou muito, então se eu colocar um top de 3, ó, ele vai subir um pouquinho mais. Eu achei que esse left também ficou, sei lá, não gostei muito não. Vou deixar 7.5 pixels, vamos ver como vai ficar. Sei lá, parece que ficou muito à esquerda, eu quero centralizar um pouco mais, uns 7.8 pixels. Acho que eu vou manter pra 8 mesmo. 7.9. Sei, pessoal, eu tenho um pouco de toque com isso, tá? 7.9. Deixa assim mesmo, vai, acho que tá bom. Acho que tá bom. Então, é basicamente isso, pessoal. Como que a gente fez, né, pra fazer esse checked é basicamente por aqui, tá? O que eu vou fazer agora é pegar o meu... Eu vou pegar o meu P, né, esse parágrafo aqui, e vou mudar o tamanho dele e a cor dele, tá? Então, eu coloquei aqui o margin left de 0.rm e um font size de 1.4. Na verdade, nem alterei a cor, vou deixar assim mesmo. Um pouquinho maior. E outra coisa que eu vou fazer, por último, é mudar a cor do SVG. Então, vai estar nessa corzinha aqui, tá bom? Então, basicamente, a estilização a gente já acabou. O que eu vou ter que fazer é... O que eu vou ter que fazer agora é criar a funcionalidade, tá bom? Tá, então como eu disse, a gente vai criar agora as funcionalidades do nosso projeto. Então, a primeira funcionalidade que eu vou criar, basicamente, vai ser de resgatar o valor que a gente tem desse input e jogar ele para um state, tá bom? Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso criar um estado, né? E esse estado eu vou dar o nome de task, tá? Então, eu posso dar task, set task, tá bom? Eu posso dar aqui um use state. E o valor inicial dele vai começar como uma string vazia, tá? Deixa eu importar o use state do React. Opa, não foi. Então, import state from React, tá? Então, beleza. Então, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou pegar o valor que a gente colocou no input e armazenar nesse estado? É muito simples.
eu vou vir aqui opa, no meu input, tá? E no input, eu vou primeiro colocar um value. E esse value vai se chamar desk, ou seja, é esse estado aqui que a gente está colocando. Então, o valor desse input vai ser aquela task. E é óbvio, a partir do momento que a gente fazer isso, ele nem vai digitar nada. Eu tô clicando, não vai digitar nada porque a gente não tá atualizando o valor do input. E pra gente atualizar o valor do input, a gente precisa dar o onChange, tá? Então, através do onChange, a gente vai pegar o nosso evento e ir atualizando a cada momento que a gente vai escrevendo, ele vai atualizando sozinho, tá? Então, aí eu posso dar um events.target.value, ou seja, eu passei isso aqui como parâmetro, a gente dá um target.value e a gente vai alterando esse estado, né? Atualizando esse estado a partir do momento que a gente vai digitando e escrevendo. Então, agora, ó, ele já tá até indo, tá bom? Tanto que se eu desse um console.log aqui, ó, console.log, opa, console.log, olha o que vai acontecendo. Interessante, eu vou vir aqui, ó. Ó, a cada momento que eu vou digitando, ele vai escrevendo aqui, viu? A gente tá pegando esses valores e colocando dentro do nosso estado. É basicamente isso, pessoal. Tranquilo. Agora, o que que eu vou fazer? Basicamente, eu vou ter que escrever, e a partir do momento que eu escrever, eu vou clicar no botão e essa task vai aparecer aqui, tá? E como que eu vou fazer isso? Primeiro, né, acho que eu posso já apagar essas informações fakes, né? Então, eu posso... Não, por enquanto eu vou deixar, na verdade. Eu vou criar, então, um outro estado chamado tasks, tá? E dentro desse estado, a gente vai armazenar todas as nossas tasks, tranquilo? Então, o valor dele vai iniciar como um array vazio, tá bom? Beleza, ele vai iniciar como um array vazio. E a partir do momento que eu clicar nesse botão, a gente vai executar uma função. Então, aqui, essa função eu posso chamar de handle create task. Pode ser. Aí eu crio essa função aqui fora. O function handle create task. E beleza. Então, o que que essa função será executada, né? Quando a gente clicar no botão, essa função ser executada. Primeiro eu vou querer fazer uma verificação, tá? Então, se o nosso state task tiver vazio, ele vai acontecer alguma coisa. Caso contrário, ele vai acontecer outra. Ou seja, o que que ele vai acontecer aqui? Vai dar erro, né? A mensagem de erro. E aqui vai adicionar a task, tá? Como que a gente vai fazer para que exiba essa mensagem de erro? A gente vai baixar uma biblioteca chamada React Toastify, beleza? E vai ser essa biblioteca aqui que vai fazer aquele efeitozinho lá de erro, né? Aquela estilizaçãozinha que eu mostrei lá no início do vídeo. Então, dentro dele, a gente pode fazer essas duas importações, que é o toast container e o toast, tá? Eu vou pegar esse toast container e eu vou colocar ele aqui. Então, eu posso dar aqui um toast container. Toast container, ele é o componente para aquele nosso... para aquela mensagem de erro aparecer em si, tá? Então, a gente coloca ele. E o toast, ele basicamente vai servir pra gente dizer o que a gente quer. Não, então eu vou querer dar um toast.error. E aí aqui eu vou colocar digite alguma task.
E aí, então aqui foi instalado, então é basicamente isso que a gente coloca. A gente faz essas duas importações, né, do CSS, do React Toastify, e desses dois componentes, propriedades, sei lá, do React Toastify. Que é o Toast Container, que ele vai fazer com que ele apareça o Toast, e o Toast em si, que a gente vai dizer se a gente quer um Toast.error, Toast.success, né? Então, ó, se eu voltar pra cá e tentar clicar, ó, digite alguma task, tá bom? Claro, você pode colocar outra mensagem, mas eu vou colocar essa mesmo. Se a gente também quisesse colocar, por exemplo, toast.success, olha que interessante. Calma aí que eu preciso dar um reload na página, né? Então, ó, aí ele já mudaria aqui. Mas, obviamente, né, eu vou deixar como error. O success eu deixo pra quando a gente deletar. Tá, então aqui a gente vai adicionar a task. Pra eu adicionar a task, então o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou criar meio que gerar um ID aleatório, tá? Então para cada task que a gente criar, ele vai gerar um ID aleatório. E para gerar um ID aleatório, eu vou fazer uma continha aqui com JavaScript, tá bom? Eu vou dar um num, aí eu vou dar um math.for, tá? Aí eu vou dar um math.handle, opa, handle, e vou passar o número aqui, tá? Então, basicamente isso, a gente vai gerar meio que um ID aleatório para cada task a partir daqui, tá? Então, depois, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou criar uma outra constante chamada newTask. Dentro dessa constante, eu vou passar o ID, né? Ou seja, então, cada cada task vai ter o seu ID, cada task vai ter o seu title e cada task vai ter o seu isComplete, tá? Ou seja, cada taskzinha dessa, cada taskzinha daquela vai ter o seu ID próprio, vai ter o seu título, né, da task em si, e a gente vai dizer se ela está true ou false, tá? Ou seja, se ela estiver false, ela basicamente vai estar dessa forma aqui, né? Se ela estiver true, ou seja, quer dizer que a task ela já foi finalizada. Então ela vai estar com aquele sinalzinho, né, com a corzinha vermelhinha checado, com esse texto meio que apagadinho, tá? Claro que depois eu vou explicar isso melhor, mas o que primeiro o que a gente precisa entender mesmo agora são só esses dois. Mas então aqui ele vai começar como false, porque ainda a task ainda ela não foi checada, tá? Ela não foi completa, assim vamos se dizer. O title, o que que a gente vai passar dentro do title? A gente vai passar a nossa task. Que task? O valor do input que eu passei, tá bom? Que a gente armazenou dentro desse estado task. E o ID random, tá? Então, ID random. E aí eu vou passar alguns números aleatórios aqui. Então, basicamente, pessoal, ó, deixa eu até dar um console.log aqui. Vou passar a minha new task, tá? Para vocês visualizarem melhor. Vou abrir o meu console. Calma aí. Deixa eu abrir meu console aqui. Então, vou criar uma task. Então, vou colocar aqui. Almoçar. Então, cliquei. A partir do momento que eu cliquei, o que que aconteceu? A gente criou a task, certo? Criamos a task aqui. Ela gerou um ID totalmente aleatório.
O isComplete dela está false, né? Por causa que o isComplete em si ele começa como false, ele só vai para true a partir do momento que a gente clicar nele. Aí vai fazer outro efeito e tudo mais. E o título dele é almoçar, que foi o que eu passei aqui naquele estado que eu armazenei no meu estado task, tá bom? Então, tranquilo. Esse ID que eu passei aqui, com esses números aleatórios, basicamente ele tá gerando números aleatórios. E números aleatórios de 1 até 1.240.000. Tá? É basicamente isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1.204.000. Tá bom? Então ele gera. O JavaScript ele vai gerar pra gente esse número aleatório. De 1 a 1.240.000. Eu coloquei um valor tão alto pra não. E, tipo, imagina se eu colocasse de 1 a 10 pra gerar um valor aleatório, um número aleatório de 1 a 10. Poderia dar colisão, né? Então, tipo, a gente cria uma task que às vezes gera um ID 2. A gente pode criar outra task que gera um ID 4, mas aí depois a gente pode criar outra task que gera um ID 2 de novo, entendeu? Então eu não quero que aconteça isso. Por isso que eu coloquei um valor tão alto. Tá bom? Então, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse console log e vou dar um set tasks, tá? E dentro do set tasks, o que eu vou colocar? Eu vou usar o conceito de imutabilidade do React, tá? Então, eu vou passar 3 pontinhos, tasks, com a minha new task, tá? E agora, eu vou vir aqui embaixo e eu vou pegar o meu estado tasks, né? Aquele estado que possui um valor inicial de um array vazio, né? E eu vou mapear por ele, certo? Então eu vou mapear por ele. Então eu vou dar aqui um task. E aí eu vou passar toda essa div aqui dentro desse meu mapeamento do desse mapeamento do state que a gente tá fazendo, tá bom? Então, tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou passar uma chave primária, né? Então, para cada task, ela vai ter uma chave primária. Então, a gente vai colocar um task.id. Aqui, eu vou colocar o título, né? Ou seja, task.title. Task.title e eu acredito que seja só isso, né? Ó, vamos ver se está funcionando. Então, eu vou colocar aqui criar vídeo. Então, ó, criar vídeo. Boa. Agora eu vou colocar estudar. Estudar, ou seja, já está funcionando aqui, tá? Antes, eu só queria explicar um pouquinho melhor esse conceito aqui de imutabilidade do React. Então, o que a gente está fazendo aqui? Basicamente, a gente está usando o conceito de spread do JavaScript, né? Então, basicamente, eu tô colocando todas as minhas tasks, né? Todas as tasks que tem dentro desse estado e eu tô inserindo uma nova task, tá bom? É basicamente isso que eu tô fazendo aqui. Então, ó. Então, aqui a gente já tem duas tasks. E essas duas tasks, basicamente, seria esse carinha aqui, né? Então, a gente tá puxando todas as outras tasks e colocando a nova task. E a nova task seria essa daqui que eu ia colocar agora. Eu vou colocar agora, tipo, ir para a faculdade. Então, ó, a gente tá dentro desse estado. Dentro desses estados aqui, tasks, tem todas essas tasks aqui, mais a nova task que eu vou inserir agora. Por isso que ele cria esse dessa forma aqui, tá bom? Agora, só para deixar um pouquinho mais legal, vou dar um set task
Aqui são 7 tasks, aqui é 7 tasks, tá? O task, ele é o valor do nosso input. O tasks são todas as tasks em si. Então agora, a partir do momento que eu clicar, ele vai resetar aqui, tá bom? Então, boa. O que eu vou precisar fazer agora é fazer aquele efeito de quando eu clicar, ele apagar meio que dar uma apagadinha na cor do título, tá? E como que eu vou fazer isso? Tá bom, então para fazer primeiro esse efeito, eu vou criar um estado, tá? E esse estado, ele vai se chamar complete, tá? Set complete. Então, use state false. Eu vou dar como o valor inicial de false primeiro. Essa forma que eu tô fazendo, pessoal, é de uma forma, primeiro, meio que estática, para depois eu deixar de uma forma mais dinâmica, tá? Só pra gente ver, só pra vocês verem como que vai ficar visivelmente isso, e só pra vocês terem uma ideia também de como vai ficar, tá bom? O que eu vou fazer então? Aqui, nessa div aqui, eu vou colocar no class name, uma operação aqui JavaScript, tá? Então eu vou fazer assim, se o nosso estado complete ele for true, a gente vai colocar um class name de task container com completed. Caso ao contrário, se for false, a gente só vai colocar task container, tá? Basicamente isso. Quando a gente voltar para cá, resetou tudo, né? Porque atualizou, mas então se eu colocar aqui... Opa! Eu vou colocar qualquer coisa mesmo. Se eu colocar aqui, obviamente, ele vai continuar a mesma coisa. Porque aqui eu iniciei como false, certo? E se tá como false, o class name é task container, tá? Mas e se a gente muda para true? O que vai acontecer? Por enquanto também não vai acontecer nada, porque a gente precisa fazer a estilização lá no CSS, tá? Então, deixa eu vir aqui. Então, o que fazer aqui? Aqui embaixo, eu só vou fazer assim, ó. Se task container ponto completed, né? Ou seja, se o class name tiver task container completed, eu vou mudar o P, né? Eu vou mudar a cor do P. E eu vou mudar pra essa cor aqui. Ou seja, olha o que vai acontecer agora. Deixa eu colocar qualquer coisa. Ó, você percebeu que agora ele tá mais cinza, né, a cor, porque a gente fez essa operação aqui. Então, explicando de novo, se o estado ele for true, ele vai ser task container completed. O nosso class name vai mudar para task container completed. Caso ao contrário, se for false, será só task container. E como a gente colocou aqui como true, ele ficou mais cinza. Se a gente colocar como false, ele vai ficar normal, né? Então, tranquilo, bem facinho essa parte aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso deixar isso de uma forma dinâmica, né? E qual é a forma que a gente faz para saber se aquela determinada task ela ou está completa ou ela está falsa? A gente faz isso pelo nosso isComplete, certo? Então, como que eu vou fazer isso? É fácil. É só eu dar um task.isComplete, né? Então, dando um task.isComplete, olha o que vai acontecer. Vou digitar qualquer coisa. Vou colocar aqui. Opa, não mudou. Calma. Deixa eu ver o que aconteceu, porque não mudou. Obviamente, né, pessoal? Não mudou nada por causa que a gente não alterou o valor dessa task aqui
para true, né? A gente tem que alterar o valor dessa task para true. Tanto que eu vou até, para deixar visivelmente melhor pra gente, eu vou até dar um console log dentro do new task, tá? Então, ó, vou digitar alguma coisa aqui, cliquei. Opa, deixa eu resetar aqui, né? Dar reload na página. Vou colocar aqui, cliquei, ó. O isComplete tá false, então já que tá false, a cor fica assim. Então eu preciso alterar isso de uma forma dinâmica. Para isso, olha o que eu vou fazer. Eu vou ter que criar uma outra função, tá? E essa outra função vai se chamar handle Google Task Completion, tá? Eu vou fazer isso daqui. E aí eu vou pegar, né, essa função e vou colocar um onClick no botão. No botão, no caso... No caso, no input, né? Nesse input aqui, checkbox. Então, eu vou dar um onClick nesse botão aqui. Dentro dele, o que que eu vou passar? Eu vou passar um argumento por parâmetro, tá bom? Dentro dele. Então, calma aí, só deixa eu fazer assim, deixa eu quebrar essas linhas aqui para ficar visivelmente melhor pra gente, né? Então, aqui eu vou passar um argumento por parâmetro, que vai ser o meu ID, tá? Então, na verdade, eu preciso dar um task.id para pegar o ID, né? E aqui eu recebo esse ID. E aqui vai ser a função que a gente vai criar. Então, aqui eu vou dar um task complete. Dentro desse task complete, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu estado tasks e vou mapear por ele, né? É o estado que está armazenando todas as minhas tasks. Eu vou dar um task. E aqui dentro eu vou fazer o quê? Se task.id for igual ao id, eu vou retornar todas as informações daquela minha task, certo? Como o ID e o título. E o isComplete, eu vou mudar ele para task.isComplete, certo? Porque a partir do momento que a gente coloca esse ponto de exclamação, ele sempre vai mudando, né? Ou seja, se o valor for false e eu clicar nele, ele vai para true. Se eu clicar de novo, ele vai para false. Se eu clicar de novo, ele vai para true. Então ele sempre vai fazendo essa mudança. Então aqui fora eu vou aqui fora eu preciso retornar o meu task. Essa task aqui, certo? E aqui eu preciso dar um set tasks task complete, ou seja, eu vou precisar alterar de novo o valor daquela determinada task, tá bom? Então, olha que interessante o que vai acontecer agora. Deixa eu digitar qualquer coisa de novo. Então, ó, essa task aqui, ela começou como falsa. A partir do momento que eu clicar nela, ela vai mudar para true, tá? É que só não apareceu aqui de novo, porque... Eu não sei por que não apareceu aqui de novo. Eu precisaria dar um outro console log. Só que então, ó, ele vai alternando pra false, true, false, true, false, true. Aqui é a mesma coisa, false, true. Entendeu? E aqui, que eu não acabei explicando direito, é que a gente basicamente pegou a minha task.isComplete, né? Ou seja, a gente pegou esse carinha e a gente tá vendo se ele é false ou true. E vai ser aquela mesma lógica que eu expliquei antes. Se for true, vai ser esse class name. Se for false, vai ser esse class name. E a gente vai alterando aqui pelo CSS, tá bom? Então, a última funcionalidade que eu vou fazer
vai ser de deletar cada task. E também é muito facinho. Primeiro, eu vou ter que colocar um onClick nesse botão aqui. Eu vou colocar aqui o onClick. E dentro desse onClick, né, eu vou chamar uma função chamada delete task. E aí eu vou ter que passar um parâmetro como argumento, que vai ser o nosso ID, tá bom? Então preciso dar aqui um task.id. Entendeu, pessoal? Porque é tão importante a gente criar esses IDs? Por causa que é a partir do ID que a gente faz para identificar alguma task, por exemplo, né? É basicamente por causa disso. Então aqui eu vou dar um function handle delete task. E para eu deletar uma task, né, dentro do nosso estado, dentro desse array, né, do nosso array de tasks, a gente precisa meio que remover uma task dentro do meu array, né? E como que a gente faz essa verificação? Primeiro, eu preciso pegar aquele ID que a gente passou como argumento. Vou dar um set tasks. E aqui eu vou dar um tasks.filter, né? Ou seja, né, aquele meu estado tasks.filter. Vou filtrar. E aqui eu vou dar um remove. Posso criar aqui um remove. Eu vou fazer assim, ó. Se remove.id for diferente ou igual de ID, ou seja, se o remove aqui.id, né, dentro do estado tasks, for diferente daquele parâmetro que a gente passou como argumento, a gente vai deletar, tá? Então, olha que interessante, ele já está funcionando. Então, criar vídeo. Estudar. Ó, a gente já pode aqui, ó, dar um check nele. E também a gente pode, se quiser, deletar. Ó, que interessante. A gente vai deletando. E, pessoal, o vídeo foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me siga no LinkedIn, me siga nas redes sociais, tá? Dá uma força pro canal. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar lá no LinkedIn ou aqui no Instagram também, que eu tô deixando aí na tela. O repositório está aí na descrição. E valeu, pessoal. Até a próxima.